Muito bem, já tomamos o nosso cafezinho, tomamos uma água, demos uma esticada e vamos continuar. Agora nós vamos analisar a ideia da liberdade de associação. E aí eu quero já fazer um destaque importante. Olha só, nós falamos da liberdade de reunião ou do direito de reunião. E eu te falei que é um direito individual que se manifesta de forma coletiva. Essa mesma ideia se aplica para a liberdade de associação. É um direito individual, mas que se manifesta de forma coletiva. Agora, cuidado, esse é um ponto comum dos dois. Tem um ponto que a doutrina traz de diferenciação. Por quê? A liberdade de reunião ou o direito de reunião, nós vamos nos reunir por um período bem delimitado, um período temporário e depois pronto, acabou a reunião. Já a ideia da associação, as pessoas se reúnem, é uma reunião de pessoas, só que tem um traço maior de permanência. Então, o direito de reunião ele é marcado por uma ideia de transitoriedade. Já o direito de associação, em regra, por uma ideia de permanência maior no tempo. Veja, uma reunião pode durar 1 hora, 1 dia, 1 semana. Passeatas, como a gente estava vendo, manifestações que duravam 2, 3 dias, mas acabaram. Já reuniões, já associações, melhor dizendo, em regra a pessoa não cria uma associação para durar poucas horas. Não. Em regra, essa associação é criada para se perpetuar no tempo, não talvez se perpetuar, mas para permanecer um pouco mais no tempo. Tudo bem? Detalhe, a Constituição diz que é plena a liberdade de associação para fim lícito. E é vedada a associação de caráter paramilitar. Quando a Constituição diz assim, é plena a liberdade de associação para fim lícito, ela está dizendo, nós temos o direito, mas o direito não é absoluto. Por quê? Ele é pleno desde que a atividade seja lícita e é vedada aquela associação que tenha caráter paramilitar. E o que é o caráter paramilitar? O caráter paramilitar seria uma organização privada que atua como se fosse uma organização pública. Por exemplo, uma organização privada que usa armas, uniformes, grito de guerra, hierarquia, a pessoa olha e fala, mas parece um exército, mas não é. É uma organização privada que atua paralelamente às organizações militares do Estado. É vedada, isso é uma limitação. Quando a Constituição fala é plena, ela está dizendo o Estado, enquanto a associação estiver atuando na atividade lícita, o Estado não pode interferir. E mais, eu não preciso pedir autorização do Estado para criar uma associação e, na forma da lei, para criar uma cooperativa. Tudo bem? Legal? Vamos dar uma olhada em alguns dispositivos? Só para contextualizar. É plena a liberdade de associação para finalidade o quê? Lícita. Lembrando que é proibida a associação que tenha caráter paramilitar. Aqui eu deixo o artigo 5º, inciso 44. O 44 diz que é crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados contra a ordem constitucional ou o regime democrático. Detalhe, muito cobrado na prova, a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas, destaca, independem. Independem é o mesmo que não depende, é o mesmo que dispensa. É o mesmo que prescinde, independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Faço o link. Enquanto a atividade estiver atuando na atividade lícita, enquanto a associação, melhor dizendo, enquanto a associação estiver atuando na atividade lícita, é vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Entretanto, se a associação atuar na atividade ilícita, o Estado pode interferir de 2 formas, muito cobrado na prova, suspendendo as atividades
ou dissolvendo a associação. Cuidado! A associação que atua na atividade ilícita, ela pode ter suas atividades suspensas ou, em uma medida mais grave e extrema, ela pode ser dissolvida pelo Estado, acabada, declarada a sua extinção. É quase que uma pena de morte para a associação. As duas ideias, suspensão de atividade ou dissolução compulsória, exigem decisão judicial. Agora, cuidado! Para que o Estado possa dissolver, acabar com a associação, é necessária uma decisão judicial transitada em julgado. Por favor, para suspender as atividades, não precisa de decisão judicial transitada em julgado. Pode ser uma decisão judicial que ainda caiba recurso. Agora, para dissolver, tem que ter decisão judicial. Bora ler o dispositivo? Olha o que diz o inciso 19. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas, vou colocar assim, primeiro caso, ou ter as suas atividades suspensas, é assim que você deve ler o dispositivo. Segundo caso, por decisão judicial. Então, peraí, tanto o primeiro caso quanto o segundo exigem decisão judicial. Só que aí, olha o complemento. Ele vem e diz: exigindo-se no primeiro caso o trânsito em julgado. Me ajuda. Qual é o primeiro caso? Tá aqui, o primeiro caso, que é a dissolução compulsória. O Estado vai acabar com a associação. Quer dizer que para ter atividade suspensa, atividade suspensa pode ser uma decisão que ainda admita recurso. Agora, detalhe, por favor. Isso aí só tem lugar se a associação estiver atuando, me ajuda, na atividade lícita ou ilícita? Na atividade ilícita. Ok? Porque enquanto ela estiver atuando na finalidade lícita, é vedada interferência estatal em seu funcionamento. Legal? Continua comigo. Aqui nós temos a chamada dimensão positiva e negativa do direito. Dimensão positiva e negativa da liberdade. Porque ninguém será compelido a associar-se ou permanecer associado. Então, nós temos o direito de se associar e o direito de permanecer associado. Aqui é importante eu até fazer um link, com o artigo 8º, inciso 5º, artigo 8º, inciso 5º, que diz que ninguém é obrigado a filiar-se ou manter-se filiado. Isso vale para partido político também. Ninguém é obrigado, a se filiar ou permanecer filiado, a se sindicalizar ou permanecer sindicalizado, que é o caso do artigo 8º, inciso 5º. Legal? Então, dimensão positiva e negativa. E, fechando o direito de associação, as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Aqui, nós temos um típico caso de representação processual. E o que é essa representação processual? A associação, para representar judicial ou extrajudicialmente seus filiados, ela precisa de quê? Ela precisa de uma autorização especial. Essa autorização especial pode ser dada individualmente ou em uma assembleia convocada para essa finalidade.
É diferente esse caso da chamada substituição processual. Substituição processual. Por exemplo, prevista no artigo 5º, inciso 70 do texto constitucional, que é para o caso do mandado de segurança coletivo. Vamos falar dele mais à frente, mas eu já vou deixar aqui, ó, mandado de segurança coletivo. A diferença básica é a seguinte, ó, se uma associação vai impetrar um mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, em favor de seus associados, ela não precisa de autorização individual. Ou você me autoriza, você me autoriza. Não precisa disso. As entidades que estão no artigo 5º, inciso 70, não precisam de autorização individual especial. Por quê? Porque a própria Constituição Federal autorizou que os partidos políticos com representação no Congresso, as entidades de classe, as organizações sindicais e as associações legalmente constituídas e em funcionamento há pelo menos um ano, a própria Constituição autorizou que elas impetrem essas ações em nome de seus associados. A gente diz que aqui há uma substituição processual. Por que substituição? Porque ela vai apresentar em nome próprio uma ação para defender direitos dos seus associados. Já no caso da representação processual, não é assim não. Funciona assim, ó. A associação, em nome do seu filiado, em nome do seu associado, entra com ação para defender direito do seu associado. Então, na representação, ela vai chegar perante o juiz e vai dizer: eu estou aqui em nome do meu associado para defender interesse dele. Tudo bem? E o juiz vai dizer: como é que você me prova que ele te autorizou? Ela vai apresentar a autorização. Já no caso da substituição processual, não. Ela chega e fala: eu estou aqui em meu nome para defender interesse do meu associado. O juiz vai dizer: quem te autorizou? Ela vai dizer: a própria Constituição Federal me autorizou. É uma legitimação extraordinária. A própria Constituição que autorizou. Tudo bem? Legal? Fica atento com essa temática. Agora que fechamos o direito de associação, o direito de liberdade, né? Analisamos o direito de liberdade de uma forma bem ampla, agora nós vamos analisar o direito de propriedade. É o ponto do momento. Desde já fique atento. O direito de propriedade não é absoluto. Na verdade, nós vimos que nem o direito à vida, que é o mais absoluto de que dispomos, é absoluto. Então, mesmo o direito à vida sendo tão importante, tão relevante, não é absoluto. Então, você acha que o direito de propriedade seria absoluto? Nem pensar. A Constituição assegura o direito de propriedade, mas estabelece diversas restrições a esse direito, como função social da propriedade, possibilidade de desapropriação, possibilidade de requisição, possibilidade de confisco, quando a propriedade é usada para finalidade ilícita, por exemplo, exploração de trabalho escravo, ou mesmo cultivo de plantas psicotrópicas, né, que são utilizadas no tráfico ilícito de entorpecentes, por exemplo. Então, o direito de propriedade, embora assegurado, ele não é absoluto. Ele se submete a diversas restrições e é disso que eu vou tratar com você agora. Olha o que diz a Constituição. É garantido o direito de propriedade. E já no inciso seguinte diz que a propriedade atenderá sua função social. Ora, a função social da propriedade é exatamente o quê? Condicionamentos para o uso dessa propriedade. A função social da propriedade, vou deixar aqui como leitura complementar o artigo 182, parágrafo 2º, né, que fala da função social da propriedade urbana, que tem que cumprir, né, as regras, as exigências do plano diretor, que é uma lei municipal que diz como deve ser utilizado o território dentro do município, né, os terrenos dentro do município.
E eu vou deixar também para você o artigo 184. O artigo 184 não. Eu vou deixar para você o artigo 186, que é o que cuida da função social da propriedade rural. A função social da propriedade rural, que vai levar em conta diversos fatores, como uso adequado, né, dos recursos, não violação do meio ambiente, não violação das regras trabalhistas. Tudo isso são exigências da função social. Função social eu tenho que usar minha propriedade pensando não só em mim, mas também na sociedade, pensando no interesse público, pensando no interesse das demais pessoas. Veja, a função social da propriedade nada mais é do que uma restrição. É uma forma de restrição. E se é uma restrição, como eu disse, vamos dizer que o direito de propriedade, me ajuda, não é absoluto. Fechou? O direito de propriedade não é absoluto. Então eu tenho a função social. Detalhe, se a propriedade não cumprir função social, ela pode ser desapropriada e o Estado sequer vai pagar em dinheiro a indenização. O Estado vai pagar por meio de títulos da dívida pública ou títulos da dívida agrária. Vou até colocar aqui também, ó, o artigo que eu ia citar anteriormente, ó, o 184 e o 182, parágrafo 4º. Deixa eu melhorar aqui, 2, pronto, 182, parágrafo 4º, beleza? Outra restrição importante à propriedade é a desapropriação. O que é a desapropriação? É a transferência compulsória da propriedade particular para o patrimônio do Estado. Em linhas mais claras, é o Estado tomar a propriedade particular. É isso, o Estado chegar, como diz assim alguns colegas, perdeu a propriedade, beleza? Então, desapropriar é tirar a propriedade particular e transferi-la para o patrimônio do Estado. Essa desapropriação pode se dar por 3 razões, que alguns chamam de espécies de desapropriação, que é por necessidade pública, por utilidade pública ou por interesse social. Necessidade pública é uma situação urgente. O Estado fala, eu preciso da sua propriedade para atender uma demanda urgente, iminente. Então eu vou tirar. É o princípio da supremacia do interesse público. No caso da utilidade pública, não há uma urgência, uma emergência. É uma utilidade, é uma conveniência. O Estado vem e diz assim, é mais conveniente essa propriedade ficar na minha mão do que na sua mão. E já por interesse social, é o Estado retirar a propriedade da pessoa e destinar essa propriedade para atender, né, como diz o próprio nome, atender interesses sociais. Por exemplo, muito comum a ideia de reforma agrária. Tudo bem? Então, olha só, a lei vai estabelecer o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Detalhe importante aqui, ó. Detalhe importante aqui, ó. A desapropriação, ela gera o dever de indenizar. Indenização que tem que ser justa e prévia. E também em dinheiro. Em dinheiro é a regra. E detalhe, quem é que pode quebrar essa regra? A própria Constituição e somente ela. Somente a Constituição é que pode estabelecer hipóteses de indenização que não sejam em dinheiro. Aí você fala assim, Wellington, a Constituição estabeleceu alguma exceção que não é paga em dinheiro a indenização? Sim, artigo 182, parágrafo 4º, ó, 182, parágrafo 4º, inciso 3º, e também no artigo 182.
184. Combinado, vou colocar assim, ó, CC combinado com o artigo 184. Deixa eu te dar exemplo. Se a propriedade urbana não cumprir sua função social, é possível, como última medida, a desapropriação, chama desapropriação sanção, porque tem que cumprir função social, não é isso? Então, se eu não cumpro a função social, eu estou descumprindo a Constituição. E como forma de sanção a esse descumprimento, o Estado vai desapropriar e vai pagar por meio de títulos da dívida pública, se for imóvel urbano. Agora, vou te dar um outro exemplo muito claro. Vamos imaginar um imóvel rural que não cumpre função social. A União poderá desapropriá-lo para fins de reforma agrária. E nesse caso, a indenização não vai ser em dinheiro, não. Vai ser em títulos da dívida agrária resgatáveis em até 20 anos. Título da dívida agrária, até 20 anos. Título da dívida pública, até 10 anos. Então, cuidado. Nem sempre a indenização vai ser em dinheiro. Agora, quem é que pode dizer se vai ser em dinheiro ou não? É a Constituição Federal. Tudo bem? Detalhe importante sobre a desapropriação. O artigo 22, inciso 2, diz que compete à União legislar sobre esse tema. Compete à União legislar sobre desapropriação. Agora, cuidado. Quem é que pode desapropriar? Ó, a União, Estado, DF, município, todos podem desapropriar. Agora, mudando. Quem é que pode legislar sobre desapropriação? Aí é somente a União. Somente a União. Tudo bem? Legal? Legal? Fera. Detalhe aqui importante, ó. Nós temos a desapropriação. Eu quero deixar aqui para você um outro artigo, para você depois fazer a leitura, que é o artigo 243. O artigo 243, ele vai falar do confisco. Ele vai falar da expropriação. Deixa eu dar uma melhoradinha aqui. Expropriação. Então fica atento. O que é isso aqui? Ó, aquilo que eu falei. Se eu tenho, por exemplo, uma propriedade rural e eu estou explorando trabalho escravo nessa propriedade, eu posso ter a minha propriedade expropriada, confiscada. O Estado vai tirar a propriedade e, nesse caso, não vai ter indenização alguma. Tudo bem? Não vai ter indenização alguma. Por quê? Porque é o uso ilícito, não é isso? Ou então, por exemplo, a pessoa tem uma propriedade rural e está cultivando ali maconha, coca, enfim, ele está cultivando plantas psicotrópicas que serão utilizadas no tráfico, por exemplo. O Estado poderá confiscar essa propriedade e, nesse caso, também não haverá indenização. Pode haver uma ação penal aí contra essa pessoa. Tudo bem? Então, o artigo 243 fica atento. Só destacando, né? Eu já falei isso, mas acho que vale a pena só destacar. Não há indenização nesse caso aqui, beleza? Não há indenização. Pronto, só para deixar anotado. Vamos continuar. Uma outra restrição que pode ser imposta é a requisição. Aqui, no inciso 25, nós temos a figura da requisição. Requisição. Depois, artigo 22, inciso 3, compete à União também legislar sobre esse tema. Qual é a diferença básica entre desapropriar e requisitar? É simples. Desapropriar, o Estado vai tomar a propriedade definitivamente. Requisitar, o Estado vai usar a propriedade móvel ou imóvel diante de um iminente perigo público. Então, no caso de requisição, é uso, é empréstimo. No caso de desapropriação, é tomar. Olha só, no caso de iminente perigo público, a autoridade poderá o quê? Aqui é o destaque. Usar
de propriedade particular. Detalhe muito importante para a prova: assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Cuidado, cuidado com isso aqui. Somente haverá indenização se houver dano. Por isso que a indenização vai ser o quê? Ulterior. Que significa o quê? Posterior. Então, o Estado usa. Se do uso houve dano, aí ele indeniza posteriormente. Aqui nós temos um típico caso de autoexecutoriedade dos atos administrativos. Nós sabemos que nem todo ato administrativo é dotado desse atributo, da autoexecutoriedade. Mas aqui é um típico exemplo. O Estado aqui, no caso de um iminente perigo público, ele não precisa aguardar uma autorização judicial. Aconteceu um desabamento e eu preciso requisitar um determinado galpão para poder alocar algumas pessoas que estão na rua, que estão sem suas casas. Eu preciso requisitar uma determinada propriedade para poder desenvolver um serviço público ali iminente. O Estado não precisa aguardar uma decisão judicial, ele vai lá e faz isso. Se houver dano, indeniza posteriormente. Tudo bem? Legal, continua comigo. Vamos lá para a gente vencer essa parte. Deixa eu colocar a caneta vermelha. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora. O que é penhora? Penhora, é você, em tese, colocar a propriedade em garantia do pagamento de dívida. Eu vou pegar um dinheiro. Aí a pessoa fala assim, olha, eu te empresto o dinheiro, mas você vai ter que deixar o celular penhorado aqui. Porque se você não pagar o dinheiro, eu vou tomar o celular. Tudo bem? Um exemplo bem simples, Então, a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamentos de débito decorrente de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar seu desenvolvimento. Note que essa impenhorabilidade da pequena propriedade rural tem alguns requisitos. Quais são? Primeiro, desde que ela se submeta àquele regime de economia familiar, trabalhada pela família. E mais, o débito tem que ser ligado à atividade produtiva. Então, se ela é pequena na forma da lei, é trabalhada pela família e ela tem débitos decorrentes de sua atividade produtiva, ela não pode ser penhorada. Isso aqui é o quê? Isso aqui é uma garantia do direito de propriedade. Tudo bem? Garantia do direito de propriedade. Aqui, agora no inciso 27, a Constituição fala das propriedades imateriais, porque nós podemos ter propriedades móveis e imóveis, materiais ou imateriais. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Tipo questão, por exemplo, de direitos autorais, aqui na sequência propriedade de marcas, olha só, o 29. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário, a patente, por exemplo, privilégio temporário para utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade de marcas, aos nomes de empresa e a outros signos distintivos. Tudo por que esse privilégio é temporário? Tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. O inciso 28, ele cuida das participações individuais em obras coletivas. Então ele diz, são assegurados nos termos da lei a proteção às participações individuais em obras coletivas. Então, o cara que participa, por exemplo, de um jogo de futebol, um jogo televisivo ali, participação individual, em uma obra coletiva, reprodução da sua imagem, da sua voz, inclusive está aqui, nas atividades desportivas, é assegurado nos termos da lei a proteção a isso. A lei vai dizer como é que vai ser a questão, por exemplo, de pagamento, de valores relacionados à imagem. Também,
o direito são assegurados o direito de fiscalização do aproveitamento econômico dessas obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas associações e representações sindicais. Respectivas, representações sindicais e associações. Para nós fecharmos, nós temos aqui a garantia do direito de herança e a questão da sucessão de bens de estrangeiro. A Constituição, ela, além de garantir o direito de herança, que é exatamente a transmissão, a transferência dos bens depois ali da morte do titular daqueles bens, a Constituição, ela traz um caso específico muito importante, que é a sucessão de bens de um estrangeiro. Então, imagine um estrangeiro que tem bens localizados no Brasil. E esse estrangeiro, vamos imaginar que ele seja casado com uma brasileira. Então, eu tenho um estrangeiro casado com uma brasileira e esse estrangeiro tem bens aqui no Brasil. Se esse estrangeiro falecer, esses bens serão transferidos em herança, haverá sucessão desses bens. Detalhe, como os bens estão no Brasil, em regra, aplica-se a lei brasileira. Entretanto, cuidado, é possível que a lei brasileira ceda lugar à lei do país do decujus, ou seja, à lei do país do morto, se a lei do país dele for mais favorável do que a lei brasileira. Olha o que diz o inciso 31. Ele diz: a sucessão de bens de estrangeiro situados no país, essa sucessão será regulada pela lei brasileira, em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros. Regra: como os bens estão no Brasil, será regulada essa sucessão pela lei brasileira. Entretanto, isso acontecerá sempre que, em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, não lhes seja mais favorável a lei pessoal do decujus. O resumo é: vai ser aplicada a lei mais favorável ao cônjuge ou aos filhos brasileiros. E essa lei mais favorável tanto pode ser a lei brasileira quanto a lei do decujus, a lei do país daquele que faleceu. Legal? Tudo bem? Fechamos aqui a questão do direito de propriedade e se tiver alguma dúvida, manda para mim. Fechou? Um grande abraço e até a próxima.